contigo, nossa eterna gratidão. Boa noite a todos. Tá bom. Acho que ficou alto demais. Queria começar agradecendo o convite e a oportunidade de poder vir aqui falar, porque eu tenho um carinho muito grande por essa casa, já fiz tratamento aqui, minha mãe também, então é uma honra muito grande. E hoje eu queria que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre o tema da paciência, que eu acho que é uma coisa que a gente necessita muito, principalmente nos dias atuais, que a gente vê tanta coisa acontecendo e a gente precisa exercitar essa característica, essa virtude, para que a gente possa, com esse exercício, passar melhor pelas coisas que nos acontecem, sem revolta e sem maiores sentimentos de rancor. Então, o item da paciência, Kardec o coloca no capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados os brandos e pacíficos. E aí eu fiquei refletindo logo de início, porque ele traz esse tema da paciência exatamente nesse capítulo, porque quando a gente percebe que ele já refletiu sobre várias coisas para poder chegar e dizer, olha, agora a gente vai falar sobre paciência exatamente nos brandos e pacíficos. Então eu diria que a paciência ela é uma característica, obrigado. Ela é uma característica fundamental para que a gente possa ser pacífico, para que a gente possa adquirir a brandura. E ele é um pré-requisito para que a gente possa ser então misericordioso, como virá nos capítulos seguintes. E aí ele começa, até chegar na paciência, ele explica que há muitas moradas na casa do Pai e que a existência ela se constitui de um vai e vem entre esses dois planos da vida, e que a gente nesse ir e vir, a gente acaba que muitas vezes não tendo ou se apegando demais pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, e a gente com isso, com esse apego que a gente desenvolve, a gente acaba sofrendo por esse apego que a gente cria. Então, com esse sofrimento, a gente tende a meio que desviar da rota ou do caminho que a gente gostaria de trilhar. E aí, logo em seguida, ele vem e traz o Cristo Consolador, né? Ele diz, olha, tem tudo isso que causa sofrimento, mas existe o Cristo Consolador, que quando você estiver nesses momentos mais difíceis, lembre dele quando disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, isso é um primeiro ato, assim, digamos, do maior consolo para essas dores, e em seguida ele vai nos apresentar a pureza de coração, que nos levará, então, em seguida, ao homem de bem. Então, para ser brando e pacífico, é preciso ter paciência. Para conquistar tudo isso, é preciso ter paciência. Para passar bem pela nossa existência, é preciso ter paciência. Para passar bem pelas provações, talvez, que enfrentaremos quando sairmos daqui, também é preciso ter paciência. Então, a paciência ela é uma característica dos pacificadores, das pessoas brandas, ou diria, do homem de bem, ou ainda do cristão que está na caminhada, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar suas más inclinações. Então, esse esforço ele é um esforço paciente, né? E aí, lá no capítulo 9, quando ele trata do item paciência, ele começa dizendo o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, vamos ter. Porque se você olhar para ele de relance ou a uma primeira vista, você diz, olha, ele está fazendo uma apologia aqui ao sofrimento, dizendo que todo mundo tem que sofrer.
E a gente sabe que a doutrina espírita, ela não faz apologia ao sofrimento, ela não diz, olha, você tem que sofrer, mas ela nos orienta e nos abre os olhos para que entendamos que o sofrimento pelo qual passamos, ele é fruto exclusivo das nossas ações, ele é mérito ou responsabilidade nossa. Existe uma lei do retorno, que ela não falha, e que ela nos devolve exatamente aquilo que a gente joga para ela. É como o mar, que a gente atira uma coisa e ele vai devolver. Exatamente da mesma forma é a lei do retorno. Então, tudo aquilo que a gente faz vai voltar para a gente de uma maneira ou de outra. Não é o olho por olho, nem o dente por dente, mas é uma questão de responsabilidade e consequência. Aquilo que a gente planta é opcional. Olha, eu posso escolher, está chovendo, eu posso escolher plantar milho ou feijão, mas eu não posso querer plantar milho e colher feijão, isso é impossível. Então, se eu plantar milho, eu vou colher milho. Então, não é uma apologia ao sofrimento, tá? É um entendimento de que o sofrimento existe para nos ensinar, já que a gente, depois de tantas oportunidades que a vida nos deu para que a gente pudesse aprender, e mesmo assim a gente não aprender, mesmo assim pelo nosso orgulho, pelo nosso apego à matéria, pelo nosso egoísmo, a gente continua sofrendo. Então esse sofrimento ele vem como uma professora para dizer, olha, meu filho, não entendeu ainda, então você vai continuar errando, sofrendo, errando, sofrendo, errando, sofrendo, até no dia que você disser, não, peraí, tem alguma coisa errada. E quando você fizer essa reflexão, você buscar entender e buscar um novo caminho, finalmente você vai começar a mudar e começar a reescrever sua história. E aí, quando ele diz, então a gente precisa ter paciência para passar por isso, né? Porque é uma coisa que vai nos acontecer em um determinado momento da vida ou de outro, e quando essa dor chegar, quando esse sofrimento chegar, porque ninguém na Terra que está nesse plano espiritual, encarnado ou desencarnado, vai passar por aqui sem sofrimento, porque nem Jesus passou pela Terra sem sofrimento, nem o Cristo, quando ele veio aqui, ele precisou sofrer. Não que ele precisasse sofrer, mas para que ele pudesse nos ensinar, ele precisou passar pela sua cota de sofrimento. Então nós também temos a nossa cota de sofrimento, e é importante a gente entender que ao passar por ela, a gente tenha a devida paciência para não se revoltar contra a vida, não se revoltar contra as pessoas e contra as coisas que nos acontecem, e conseguir da melhor maneira possível trilhar o nosso caminho. E quando ele diz aqui no final, que ele diz que Deus vos marcou para a glória no céu, eu acho que é bastante importante também a gente entender isso, que a glória no céu seria exatamente a regeneração, e não a regeneração de um planeta regenerado, de um planeta maravilhoso, que não existe dor nem sofrimento, mas a regeneração íntima, a regeneração que a gente precisa fazer na gente mesmo, para que isso reflita na sociedade e consigamos assim contribuir para que a sociedade melhore, seja a mudança que você quer no mundo. Então, vos marcou para a glória no céu, quer dizer, olha, ele está falando aqui de regeneração, ele está falando aqui de mudança, ele está falando aqui no processo de se tornar um homem de bem, o homem de bem que está no Evangelho, ou o ser humano de bem, para atualizar o termo, né? E aí ele vai seguir: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E aí, cara, eu pergunto, vocês estão lembrando de quem? Porque eu garanto que
cada um aqui, quando a gente vê isso, quando a gente fala daqueles que Deus nos colocou em nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer, a gente vai pelo menos lembrar de uma pessoa. Pelo menos de uma, alguém vai ter aqui de algum momento que foi difícil, que é em uma relação que acabou causando um determinado sofrimento. Então a gente pensa exatamente nessa hora, a fulano vai virar aquela pessoa. E aí geralmente essas pessoas estão do nosso lado, né? Elas estão constantemente mais próximas da gente. Às vezes não, mas geralmente são aquelas pessoas que nos conhecem e sabem nossos pontos fracos e sabem exatamente qual o dedo que tem um calo. E ele vai pisar exatamente naquele dedo que tem um calo para você sentir aquilo ali. Mas também tem uma outra reflexão que a gente precisa fazer. E quando é a gente, né? E quando é a gente que pisa no calo do outro? Quando é a gente que magoa? E quando é a gente que com as nossas atitudes egoístas acaba causando esse sofrimento, né? E aí? O que é que a gente precisa fazer para corrigir isso, né? Para restituir a relação? Porque se a gente, muito embora quando a gente não cause, a gente tem a responsabilidade de buscar o reconciliar-se com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele, significa dizer que quando é a gente que causa, a gente tem uma responsabilidade triplicada, porque é aí sim que a gente necessariamente precisa corrigir. E aí eu queria que cada um pensasse, quando você causa esse sofrimento em alguém que você gosta, quando você olha para alguém que está próximo de você, que você conhece, que você gosta, que você ama, e vê aquela pessoa sofrendo por algo que você fez, por alguma atitude egoísta sua, como é que a gente lidar com isso? Como é que a gente está lidando nessa relação? A gente está tendo a humildade suficiente para chegar lá e pedir perdão, para chegar lá e dizer, olha, realmente eu pisei na bola, eu errei, desculpa, não era a intenção, não era isso que eu esperava, mas foi isso que eu fiz e eu quero me redimir, eu quero corrigir e não vai se repetir. Isso é muito importante, não vai se repetir. Porque também não adianta, você pede desculpa e repete, pede desculpa e repete. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente entende que precisa haver uma mudança, né? Porque se não houver a mudança, como ele diz lá no parágrafo, daqueles que Deus nos colocou para nos marcar pelo causar o nosso sofrimento e nós acabar, por consequência, causando esse sofrimento na outra pessoa, e a gente leva a vida toda, eu dou uma, você dá um, eu dou uma, você dá um, eu dou uma, você dá uma, chega no final da vida, está 200 a 200, ou 201 para outro, e quem ficou com 200 vai dizer isso, me espera que na próxima eu venho e a gente desconta. E isso precisa mudar. E aí quando a gente entende que a gente precisa mudar isso, e aí a gente vai ter a vontade de mudar. A gente consegue fazer uma reflexão já das coisas que não estão tão bem, a gente já consegue perceber de uma visão mais madura que a gente está num processo evolutivo e que a gente precisa se transformar. Mas só ter a vontade de mudar não é suficiente. Porque ter vontade, a gente tem vontade de muita coisa. Cada um tem suas vontades aqui. Eu gostaria de fazer isto. Mas para que isso que a gente tem vontade de fazer aconteça, é preciso uma outra coisa. É preciso ação. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta que está lá em casa com os pneus vazios. E toda vez eu olho para ela e digo, cara, eu tenho que voltar a pedalar. Eu preciso voltar a pedalar, Mas eu não tomo a atitude de acordar cedo de manhã, encher o pneu da bicicleta e ir pedalar. Eu só tenho uma vontade, mas eu não tenho ação de fazer com que aquilo aconteça. Então, é necessário que, a partir do conhecimento daquilo que você deseja mudar, você comece a agir. E aí é aquela coisa, desejo e vontade. A gente tem o desejo, tem a vontade, e aí a gente precisa transformar isso em ato, né? Porque só existe efetivamente enquanto ato, porque enquanto ele é pensamento, enquanto ele é
potencial de ação, aquilo não existe ainda. Mas quando você diz, olha, eu vou ser mais paciente, eu quero melhorar, e isso aí falo por mim, que eu acho que é uma coisa que há muitos anos eu quis ser mais paciente, que eu me achava impaciente, e eu acho que nesses últimos 10 anos eu consegui evoluir isso aqui assim, porque é muito difícil a gente mudar, é muito difícil a gente se transformar, se reeducar, mas a gente precisa continuar tentando. Então a gente sabe que a gente precisa agir, e aí o que a gente faz? Olha, geralmente eu sou impaciente nessas horas que essa pessoa fala assim comigo, ou que isso me acontece. Eu sou muito impaciente no trânsito, muito mesmo. E aí eu tenho, nos últimos tempos, tentado. Antigamente eu buzinava muito, eu freava em cima e buzinava, e a chegar aquela coisa de descer o vidro e xingar. E interessante que até no dia que a gente estava estudando isso aqui lá no grupo, no Discípulos de Jesus, que a gente ia falar sobre paciência, quando eu estava indo para o estudo, o cara veio um motoqueiro, eu atravessei a rua, o motoqueiro veio, vinha muito longe, aí ele parou do meu lado no sinal e começou a dizer coisa, porque eu ia matando ele, porque eu passei na frente, eu baixei o vidro, eu disse, meu amigo, eu não ia bater, você não ia bater em mim porque ele estava longe. Ele continuou xingando e veio aqui para eu começar a bater boca com ele. Aí eu pacientemente subi o vidro do carro e fiquei e deixei ele falando lá, para que eu não entrasse numa discussão, até porque hoje em dia isso está muito perigoso, né? Numa dessa, o cara vão logo atirando. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Eu digo, caramba, como é difícil você manter a paciência. Então, é uma coisa que a gente precisa ter como meta, e todo dia ou toda vez que nos acontecer e que a gente não conseguir ou que a gente conseguir, a gente precisa fazer a reflexão. Hoje eu não consegui ser paciente naquela situação que aconteceu, do trabalho, ou em casa, ou no trânsito, seja lá o que for. E aí você pensar, mas numa próxima vez, como é que eu posso agir de uma maneira diferente para que eu não entre nessa sintonia e não me afete por isso? Ou seja, é um exercício diário. Você construir a paciência não vai acontecer da noite para o dia. Não vai dizer, a gente vai vir aqui, vai escutar a palestra, vai dizer, não, chegar em casa, vai dormir, amanhã você vai acordar paciente. Seria muito bom se acontecesse assim, né? Só que não acontece. Então é uma coisa que a gente precisa ir construindo aos poucos, botar uma pedrinha lá, um tijolinho a cada dia, para que a gente um dia possa construir a casa, né? Colocando um tijolo por dia. E aí na sequência ele vai dizer o seguinte: a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos aos deveres que nos são impostos, nas consolações e consolações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. E aí esse parágrafo aqui eu acho um dos mais belos de toda a obra da doutrina espírita, de toda a obra de Kardec, porque ela resume a dinâmica da vida, e ela cabe na vida de qualquer ser humano. Você pode pegar ela e trazer para a sua vida e você vê que ela se encaixa perfeitamente. Porque todo mundo tem as suas dificuldades na vida. Todo mundo vai, durante sua história, vai levar aquelas milhões de alfinetadas, de espetadas, que são pequenas, mas querem, né? Imagine você pegar uma agulha e ficar assim na sua mão. São pequenas alfinetadas, mas elas ferem. E se você fizer muito em um lugar só, vai criar uma ferida ali. Então, ela resume a dinâmica da vida.
Mas aí em seguida ele traz: mas preste atenção no processo, preste atenção no todo, porque se você olhar, em vez de você só se lamentar, só se maldizer, você vai perceber que você tem muito mais a agradecer pelas bênçãos que você recebe todos os dias do que reclamar. Por tudo aquilo que a gente tem, só por a gente estar vivo e acordar de manhã, a gente já precisa agradecer. Por a gente poder olhar para aquelas pessoas que a gente ama de manhã, a gente já precisa agradecer. Por a gente poder estar bem ou não estar tão bem, a gente precisa agradecer. Principalmente quando a gente estiver passando por dificuldades, que a gente precisa agradecer, porque são elas, como ele diz no primeiro parágrafo, no começo, que nos ensinam que a mudança ela é necessária. Porque se está havendo um desconforto, está havendo um incômodo ou um sofrimento, é porque algo precisa ser transformado, algo precisa mudar. Então, para que a gente possa seguir nessa dinâmica, a gente precisa ter a paciência e ir trabalhando essa paciência, fazendo essa construção na convivência diária com aquelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo, encarnadas e desencarnadas, porque a gente pensa inicialmente nos encarnados, mas existem os desencarnados que nos acompanham, existem aqueles desencarnados que estão conosco para nos orientar e nos ajudar, e existem também os que estão perto de nós por uma sintonia de um determinado passado ou de um determinado comportamento que a gente está exercendo e que acaba atraindo esses desencarnados. E a gente precisa exercitar isso e à medida que nós formos mudando, poder ser exemplo também para que convide-os à mudança. Então essa é a nossa tarefa, que a gente possa, nesse processo de aprendizado, de construção do cristão que a gente quer ser, ter a paciência para entender que a gente não vai conseguir dar um grande salto de uma vez, mas que à medida que a gente for trabalhando, errando, aprendendo, consertando, vivendo, errando de novo, e aí a gente vai se modificando e se tornando um ser humano melhor. Aí em seguida ele vai dizer: coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tinha que se censurar. Ao passo que tendes de expiar o vosso passado, lembra da lei do retorno que eu falei? E de vos fortalecer para o futuro. E aí ele vai trazer: sede pacientes, sedes cristãos. E essas palavras resumem tudo. Um Espírito Amigo, Havre, 1862. Então, ele traz o exemplo de Jesus, que não precisaria, como já falei, sofrer, mas nem sua passagem pela terra ele teve sua cota de sofrimento. Então, se ele precisou sofrer, por que nós não precisaríamos? Como eu falei, o sofrimento ele existe, não é uma apologia ao sofrimento, mas ele existe como um ensinamento para que a gente possa fazer reflexões mais profundas e mudar a nossa rota, se reinventar e fazer diferente. É um aprendizado que se constrói ao longo do tempo. E aí eu estava pensando, mas então é preciso ter paciência para construir a paciência. É meio paradoxal, mas é verdade, né? Você não adianta você agir de uma maneira impaciente e querer construir a paciência em você. Você precisa forjar ela no seu caráter ao longo de uma jornada. Então é aquela coisinha que aos pouquinhos a gente vai colocando lá o tijolinho para fazer a construção e ter a paciência de que vai levar um tempo, de que vai ser dolorido, de que vai exigir muito esforço, mas que é um processo que a gente vai precisar passar.
Porque querer mudar, eu garanto, todo mundo quer. Querer ser melhor, todo mundo quer. Querer ser um ser humano mais ético, viver o Evangelho e entender o Evangelho de verdade, não apenas intelectualmente, mas constituir em você esse sentimento do amar ao próximo como a si mesmo, todo mundo quer. Mas para isso é preciso esforço, para isso é preciso a ação. Lembra da vontade e da ação. Querer a gente quer. Então, já que a gente quer, já que a gente já tem tanto conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, que nos convida a essa mudança, nos convida a ser um homem novo, nos convida a ser o homem de bem, e Jesus é a nossa meta, e a gente já sabe muito bem de tudo isso. A pergunta é: como a gente vai fazer isso? Como eu vou mudar a mim mesmo? Não é o outro, não é aquele que está perto de mim. Por mais que as atitudes deles me causem dor, mas eu não vou nunca conseguir mudar a outra pessoa. Eu só posso mudar a mim mesmo. No máximo, se eu fizer um trabalho muito bom, eu posso influenciar pelo exemplo. Talvez seja o melhor que eu possa fazer. Então o trabalho está em você, está em melhorar a si próprio. E aí, como a gente faz isso? Eu não tenho a resposta, tá? Eu estou buscando as minhas respostas na minha caminhada, e eu acredito que todo mundo vai encontrar sua maneira a partir de sua vivência, a partir de sua trajetória, a partir do caminho que a gente decide trilhar. Seja ele mais fácil materialmente ou mais fácil espiritualmente. Pode ser os dois, talvez. Você tem que ter um equilíbrio muito bom para que não tenha tanto apego e também não tenha uma vida asceta, que, como também está no Evangelho, que a gente precisa viver a nossa época, a gente precisa viver. Não adianta a gente se isolar em um mosteiro e achar que tudo vai se resolver, porque não vai. A gente só vai estar, digamos, jogando para uma outra existência. Então a gente precisa, da melhor maneira possível, encontrar nosso caminho. E aí é muito importante, nesse momento, a gente fazer uma reflexão de que é a seguinte: olha só, então a gente está falando de paciência, a gente está falando de mudança, a gente está falando de transformação. Mas essa transformação precisa ser paciente. E aí é importante a gente refletir que não fazer nada para mudar não é ser paciente, é ser passivo. Entendeu? Então a gente precisa fazer isso de uma forma paciente, mas a gente precisa fazer. Não adianta a gente saber que quer mudar e achar que eu ficar aqui sentado esperando e orando, tudo vai se resolver. Porque a oração, ela é importantíssima, mas a oração sem a ação, ela também tem muita eficácia, porque Jesus vai ouvir, ele vai mandar aqueles que ele puder mandar, que estejam perto de nós, para nos ajudar, mas a gente precisa se movimentar, porque se a gente estiver parado num lugar só, não vai acontecer. Então não é uma questão de passividade, é uma questão de agir conscientemente, agir com calma. E ter calma também não é ter paciência, porque a gente pode, em uma determinada situação, agir com calma, como por exemplo no exemplo do trânsito, que o cara começou a me xingar. Eu fui calmo, mas eu não fui paciente, porque por dentro eu estava, sabe, naquela de querer, e você sai aquilo ali, remoendo aquilo ali dentro de você. Então você não foi paciente, você só foi calmo. Você agiu calmamente diante de uma situação adversa. Não quer dizer que você já é paciente. Não, a calma, eu diria que é uma semente da paciência. E a gente precisa adubar e regar para que a gente consiga manter a calma mais vezes e começar a ser mais paciente. E aí a gente precisa trabalhar essa paciência, porque em determinado momento a gente vai precisar da paciência do outro para conosco também. Do jeito que a gente precisa desculpar e ser desculpado, a gente precisa ser paciente
E precisa que os outros também sejam pacientes com os nossos erros, com os nossos defeitos, com os nossos vícios, com a nossa falta de caridade, com tudo isso que a gente constrói também baseado naquilo que a gente deseja, de um ponto de vista mais imediatista, mais do agora. Agora, porque agora eu quero isso, porque eu acho que deve ser assim e pronto. Mas por quê? Porque é e pronto. E muitas vezes a gente é assim. Então, nesses momentos, a gente vai precisar que os outros sejam pacientes conosco, ou pelo menos sejam calmos. E num determinado momento oportuno a gente possa ter um diálogo de entendimento sobre isso. Porque não existe a evolução, a gente não pode falar em evoluir espiritualmente ou em crescer espiritualmente sem paciência, porque ele é um processo demasiado demorado. Então, para que a gente possa aprender, a gente precisa ter paciência. Porque a gente, quando é pequeno, a gente vai para a escola e a gente acha muito difícil aprender a ler. Não sei se vocês acharam, eu achei muito difícil. Achei muito difícil aprender a dirigir, porque o cara tem que estar aqui, está no negócio aqui, está aqui, os pés, as mãos, e tá retrovisor, um monte de coisa. Eu achei muito difícil, mas você leva um tempo, você precisa ter paciência para concluir as etapas do aprendizado, mas você consegue. E aí, em seguida, quando você aprende, você tem que ter a paciência de ensinar. E aí, quem é professor aqui sabe bem como é a coisa, né? Que você explica uma coisa, e aí quem é professor de matemática, se tiver algum aqui, quem é professor de matemática sabe que você explica o negócio para você estar muito claro, mas a pessoa vai e não consegue fazer, e aí você tem que explicar de novo, e dar outro exemplo, e fazer de uma maneira diferente. E isso não acontece só com quem é professor, mas acontece com quem é pai, com quem é mãe, com quem é tio, com quem é tia, porque a gente precisa, aquilo que a gente aprende em um determinado momento da vida, a gente vai precisar ensinar. Então a gente tem que ter paciência para ensinar, tem que ter paciência para esperar que a informação se processe na outra pessoa e que ela comece a virar ação. É preciso muita paciência para perdoar. A gente não consegue perdoar uma pessoa se a gente não tiver paciência com ela. A gente tem que ter paciência para deixar que o tempo que seja necessário corra, para que aquilo que aconteceu se dilua ou não, ou diminua a dor na gente, para que a gente possa, em um determinado momento, ir lá e fazer a reconciliação e perdoar. Então, isso é necessário muita paciência. E é preciso muita paciência para amar. Porque a gente, aquelas pessoas que nós amamos, elas também não são perfeitas, embora a gente quisesse ou a gente espere muitas vezes que elas sejam. A gente quer que elas sejam pacientes com os nossos erros, mas nem sempre a gente é com o erro dos outros. Então a gente precisa ser paciente para amar. E aí eu lembro bem agora do exemplo do diálogo entre Abigail e Paulo, quando Saulo vai visitar o seu pai, e aí ele sai de lá muito angustiado, porque o seu pai o recebe esperando que ele renegue Jesus e volte a ser quem ele era, e ele disse que não, mas que ele gostaria de se conciliar com o seu pai não, e disse que a partir daquele momento ele não era mais filho. Então ele sai da casa do seu pai, muito desesperado, senta embaixo de uma árvore já fora da cidade, começa a chorar, um choro compulsivo, mas faz uma prece e adormece. E aí Abigail vem visitá-lo. E aí na sua conversa com ela dá um conselho para ele, que ele pergunta o que ele precisa fazer para conseguir evoluir. Aí ela cita 4 atitudes ou características que você precisa desenvolver: amar, trabalhar, esperar. E aí o esperar, eu diria que é ser paciente. Tenha paciência. E em seguida, perdoar, ou seja, ama, trabalha, espera e perdoa. Ama, você precisa amar ao próximo, precisa se amar e precisa amar a humanidade. E trabalhar
para que suas atitudes contribuam para uma sociedade melhor, para um mundo melhor. O reino dos céus que a gente falou no início, o mundo regenerado que a gente espera, ele não vai acontecer se a gente não agir para que ele aconteça. Muito se fala aí da data limite, que é agora em julho, que não sei o quê. Se a gente não se regenerar, o mundo por si só não vai se regenerar. Então a sociedade, os seres humanos precisam se regenerar. E para isso a gente precisa amar. E precisa mais do que simplesmente amar, trabalhar para isso. Trabalhar para construir um mundo melhor. E quando ele fala espera, é porque vai levar um tempo. Você vai amar, você vai trabalhar, e vai levar um tempo para que o seu exemplo possa gerar fruto nas outras pessoas. Ou aquilo que você aposta numa criança, quando você a educa para que ela seja um homem de bem, leva um tempo para que todo aquele conhecimento, para quando ele ficar adulto, ele lembrar de você e dizer, cara, meu pai me falava isso, ou meu avô me falava isso. Quando alguma coisa aconteça, ele vem a referência. Então é preciso tempo, é preciso esperar, é preciso ter paciência. E mais do que isso, no final das contas, é preciso perdoar, porque todos nós somos criaturas em processo de aprendizado. Todos nós somos falhos, cometemos erros, e a gente vai, nessa dinâmica, acabar se magoando, e a gente vai precisar do perdão. Então Saulo precisou desenvolver essas características e ser muito paciente para que Paulo, depois de um processo de quase 30 anos, que a gente pensa geralmente que ele encontrou Jesus, fez assim, Senhor, o que queres que faça? E aí, a partir disso, ele virou Paulo. Não. Foi um processo demoradíssimo, que ele teve que passar por muita coisa, por muitas provas, por muito sofrimento, passar fome, aprender a trabalhar e aprender a tirar o seu sustento do seu trabalho e aprender e se diminuir, que aquele homem que tinha tudo, tinha um status, tinha uma posição, virou um simples tecelão, vivia do seu trabalho e demorou um determinado tempo, eu acho que, se eu não estou enganado, um prazo da sua conversão até ele conseguir começar a pregar efetivamente, eu acho que foram 7 anos. Se eu estiver enganado, me corrijam. Para que ele pudesse começar a falar. Ou seja, e ele já falava muito bem, mas foi o tempo que foi necessário. Ele teve que ter essa paciência de esperar esse processo se dar dentro dele, para que ele pudesse, a partir de então, entender, compreender e se transformar. Então, o mesmo acontece conosco. A gente vem na casa espírita, a gente recebe muitas energias boas, a gente recebe aqui muitos ensinamentos. No trabalho da quarta-feira aqui é fantástico as reflexões que são feitas sobre o Evangelho, e a gente consegue aprender muito com elas. Mas isso a gente precisa levar e precisa começar a trazer para a nossa realidade. A gente vem aqui na quarta-feira ou no sábado e recebe um punhado de sementes. E aí a gente tem a tarefa de sair daqui e semear essas sementes por onde a gente vá. No trabalho, principalmente no nosso lar, no trânsito, onde quer que você esteja, num campo de futebol, numa festa, seja lá onde for, a gente tem esse dever de ser cristão ou de ser espírita nesses lugares também, não só aqui. Porque aqui é muito fácil a gente vir, falar baixinho, falar manso, abraçar, né? E vá com Deus, uma boa semana. Aí sai daqui do portão, já sai pam, 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 e chega em casa e já engoliu todo mundo. Então, a gente precisa ser espírita principalmente fora da casa espírita. É essa a tarefa. Esse é o convite da doutrina. Esse é o convite que Jesus nos faz, né? Como São Francisco de Assis diz, ide e pregai o Evangelho. Se necessário, use palavras. Ou seja, as ações falam mais do que as palavras. Então, esse é o convite, esse é o processo que a gente precisa entender. É a paciência que a gente precisa ter para fazer com que esse processo aconteça dentro de nós. Para finalizar, tem uma mensagem do livro Ceifa de Luz que ele tem exatamente a ver com essa tonalidade ou com esse viés que a gente
discutiu sobre a paciência, que é ter a paciência e entender o processo dinâmico da vida e principalmente desculpar e perdoar. E aí ele vai dizer o seguinte: disse-lhe Jesus: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 22. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte: atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhes a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio, que nos cabe socorrer a cada dia, ou seja, aqueles que são instrumentos do nosso sofrer, aquelas agulhadas que a gente leva, que são outras tantas picadas, né, que acabam nos fazendo sofrer. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem na sombra terrestre distinguirá toda a percentagem de dor e de necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje, infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródigo de lições no capítulo da bondade. O sol releva generoso o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recursos fertilizantes. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Ou seja, os nossos erros são uma etapa de reajuste para que no futuro a gente consiga acertar. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem às horas. Lembra quando ele falou lá na mensagem da caridade? A caridade mais meritória é a de perdoar aquele que Deus nos colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer. E aqui ele volta para o tema da caridade, para que a caridade seja o nosso entendimento. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento, para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. E nada como uma noite de sono, né? Como dizem, me ajude com o meu ditado: um dia após o outro, com uma noite no meio, né? Então, isso é um exercício que nos faz muito bem. E aí ele continua: faze a outrem aquilo que desejas que seja feito, advertiu-nos o amigo excelso. E somente na desculpa incessante das nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem e a ausência de todo o mal. Ou seja, para finalizar, é termos o entendimento, a vontade de mudar, a inteligência de como faremos isso e a ação para que isso efetivamente aconteça. Então, que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa seguir com essas reflexões
e que possamos ser mais pacientes a cada dia. Fiquem com Deus.